ministrando aqui esse tema extraordinário, esse tema desafiador, difícil, mas é um tema maravilhoso porque fala acerca da bendita esperança. Então, a mensagem que será entregue aqui, que procuraremos estar entregando na sua integralidade, é uma mensagem que fala acerca da bendita esperança. Quando louvamos o hino que diz que quando a angelical trombeta desse mundo estrugir, o meu nome, o seu nome, o nosso nome, ouviremos Jesus chamar. Então estamos falando aqui de esperança, estamos falando aqui de gratidão a Deus, estamos falando aqui de renovo espiritual para a nossa vida, renovo espiritual para a nossa caminhada. Então é acerca disso que estaremos falando nessa palestra que deu o nome de uma jornada escatológica, porque vamos buscar, claro, de forma resumida, uma vez que o tema é muito amplo, né, muito extenso, mas eu acredito que você vai se comprometer a ler o material que foi entregue a você, o PDF. Então em casa você vai fazer a leitura detalhada desse material, e aqui a gente vai fazer um comentário sobre o material que foi produzido, né, e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar particularmente o coração de cada um de vocês, que ele venha a edificar vocês na rocha que é a palavra de Deus, né? A rocha que está sendo aqui comunicada, que é a Sagrada Escritura. Peço para que você abra junto comigo a sua Bíblia. Antes de irmos para o material, vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 25. Está aqui meu filho Elias, que está me acompanhando aqui, ajudando. A minha esposa Ana Carla ficou em casa com a minha filha Raquel e com o outro filho que está sendo gerado ainda, que não sabemos ainda se é menino ou menina, mas que logo a gente vai saber, se Deus permitir. A minha filha está um pouco gripada, então ela optou por ficar, mas ela gostaria muito de estar aqui acompanhando e mandou a saudação aqui para a igreja. Então Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 que nos diz, vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Preste atenção. As loucas, ou as insensatas ou imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Havia então as lâmpadas e haviam as vasilhas, e nas vasilhas a reserva de azeite. Ok? Então temos aí essa situação. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Preste muita atenção nessa palavra. Tardando. Tardando não é se atrasando. Como em determinado momento já ouvi alguém dizer que Jesus se atrasou, ou que Jesus está atrasado. O meu Jesus, o seu Jesus, que é onipotente, onisciente, onipresente, ele não perde a hora. Ele não se atrasa, ele não se adianta, ele vem na hora dele. Ele vem no tempo kairos, ou seja, o tempo oportuno de Deus, o tempo que Deus determinou a si mesmo que seria o momento dele vir. Ele não se atrasa, mas ele tarda. Tarda em que sentido? No sentido de que aqueles que o esperam o querem logo. E devido ao tempo que ainda tem que aguardar, sentem essa espera como sendo tardando. Então tardar no sentido de que está demorando, na minha e na sua perspectiva, na perspectiva daquele que o espera, que o quer logo, que o quer já. Veja só, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite, que simbologicamente na Bíblia é uma transição de um período para outro período. Então temos aí o virar, tá certo? Para o amanhecer. Então temos aí a meia-noite. Ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Sair-lhe é um movimento daqueles que o aguardam em direção daqueles a quem ele estava esperando. Sair-lhe ao encontro. E aí, para que possam então realizar esse ato, o que é que elas têm que fazer? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não tinham reserva de azeite. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ok, esse versículo final, que encerra aqui essa parábola, ele nos dá qual é o direcionamento interpretativo dessa parábola. O que Jesus queria dizer com essa parábola? Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente tem se multiplicado alguns estudiosos, algumas pessoas que até são esforçadas, mas que têm falhado na acuidade da interpretação da Sagrada Escritura. Então, quando olhamos para esse texto é muito significativo para nós. Esse texto é muito carregado de significados importantes, muito carregado de ensinamentos importantes. Então você tem a situação das 10 virgens. Veja que as 10 são virgens, mas 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. As 10 tinham lâmpadas, mas 5 delas tinham reserva de azeite nas suas vasilhas. E sabemos que o Espírito Santo de Deus é tipificado de muitas maneiras na Sagrada Escritura. Ele é tipificado como águas purificadoras, ele é tipificado como fogo. Lá em Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre cada um deles. E sabemos que era a descida do Espírito Santo, a cumprimento da promessa feita lá em Joel e ratificada pelo Senhor Jesus Cristo, permanecendo em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então você tem essas situações que tipificam o Espírito Santo, a sua descida, a sua presença, a sua manifestação. Dentre essas exemplificações, temos a unção no Novo Testamento, que é exemplificada pelo Espírito Santo como tipologia do óleo, como tipologia da unção. Então temos aí a situação na qual 5 delas eram prudentes. Por que eram prudentes? Porque tinham azeite reserva. E o azeite reserva sobre a mim e sobre a sua vida, nesta tarde, desse domingo, preparado para mim e para você, é o Espírito Santo de Deus que está nos enchendo nessa tarde. É o Espírito Santo de Deus que está nos ungindo, está nos preparando para o grande momento, e está presente sobre a nossa vida. E nós não estamos satisfeitos em ser medíocres diante de Deus, em ter somente o suficiente para aquele momento, em ter somente o suficiente para acalmar uma dor, ou para tirar uma tristeza, ou para aliviar algum fardo. Nós queremos mais de Deus, por isso que nós saímos de nossas casas, por isso que nós nos deslocamos, nós abrimos mão do nosso descanso e estamos aqui na presença do Senhor, buscando pelo seu Espírito, buscando pela unção que vem do alto. Então, quando olhamos para esse texto, nós vemos que existe, dentro do grupo das 10, existe alguns que têm prudência, existe alguns que querem mais de Deus, existe alguns que querem se encher da presença do Espírito Santo, e existem outros que querem somente, como Paulo disse, aqueles que buscam Jesus somente para esta vida, para pagar uma conta, para comprar um carro, para ter um casamento, mas não querem olhar além e ver que Jesus é muito mais, que Jesus tem um céu de glória para nós, que Jesus tem um arrebatamento pelo qual vai nos arrancar dessa terra, que Jesus tem um grande chamado que vai ser executado naquele grande dia esse que não sabemos nem a hora, nem o momento, nem o dia e nem a hora, como é dito aqui também nessa parábola. E aí, quando fica esse alerta para nós, o que nós temos muito claro? Que temos constantemente que manter essa chama acesa, temos que constantemente manter esse interesse, manter esse compromisso, para que a qualquer momento, quer você esteja dirigindo no trânsito, quer você esteja trabalhando, quer você esteja passando um momento bom, um momento ruim, você esteja na sua casa, ou esteja no leito de hospital, em qualquer momento, quando der o brado, quando ouvisse a voz, aí vem o esposo,
você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem azeite reserva dentro da sua vasilha, e você possa sair, abandonar esse mundo, sendo que nada poderá te deter, nada poderá te segurar. Você vai deixar esta terra e vai ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão, todos seremos transformados, receberemos corpos gloriosos, como o corpo que Jesus Cristo teve, depois de ressuscitar, e partiremos para as bodas do Cordeiro, na mansão celestial, aonde Jesus prometeu: não beberei do fruto dessa vida até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então temos que ter muito clara essas promessas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo, e saber que Ele é o garantidor do cumprimento de todas elas. Passam os céus, passam a terra, mas as palavras dele não passam, não cai um jota em um tio sem que tudo se cumpra. Essa é a bendita esperança, essa é a minha, a sua esperança. Independentemente de quaisquer outras coisas que possamos esperar dessa vida, a nossa bendita esperança está garantida na pessoa de Jesus Cristo e no grande chamado que Ele vai realizar. E olhando para isso, eu vejo algumas pessoas que têm se perdido, têm se confundido. Por exemplo, eu estava lá no centro de São Paulo, inclusive comprando os materiais aqui que eu vou mostrar para vocês ao final, e eu vi algumas pessoas discutindo acerca dessa parábola, e uma pessoa fazia lá uma interpretação, onde ele dizia que essa parábola, ela não tem um cunho escatológico, essa parábola não fala acerca da iminência, da volta de Cristo para buscar a sua igreja, a vinda do Senhor Jesus, que é dividida em duas etapas, uma na qual a igreja vai até Cristo, e é transformada, é glorificada e sobe para as bodas do Cordeiro, e a segunda etapa na qual a igreja glorificada vem com Cristo para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Ele dizia: não pode ser, por quê? Porque são 5 virgens, só que a igreja é simbolizada só por uma noiva. Então como é que você vai trabalhar essas duas questões? São 5 virgens ou são uma noiva? E eu, olhando para essa situação, eu percebi assim, o abismo de separação, de dificuldade que há entre o entendimento correto da Escritura e a especulação. Então é muito perigoso você especular sobre a Sagrada Escritura e não interpretar ela à luz da própria Bíblia. A Bíblia Sagrada é a suprema intérprete de si mesma. A Sagrada Escritura interpreta a Sagrada Escritura. Antes de qualquer comentarista, antes de qualquer exegeta, antes de qualquer hermeneuta, de qualquer teólogo, a Bíblia Sagrada é intérprete de si mesma. Então você tem que olhar para cada parábola e entender o que Jesus diz com cada uma delas. Por exemplo, Jesus diz que a sua vinda é como ladrão à noite. E aí, a gente entende que Jesus então é um criminoso, é um bandido, porque ele diz que a sua vinda é como ladrão à noite? Não. Jesus estava destacando o quê? O elemento surpresa. Quando Jesus sobe a Jerusalém, ele chora sobre a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, como quis juntar você embaixo das asas, como a galinha faz aos seus filhotes, seus pintinhos. Jesus é uma ave? Não, Jesus estava destacando o amor dele para com aquela cidade, em analogia com esse singelo animal. Jesus, em certo momento, disse: aonde está o cadáver, se ajuntam os abutres, falando acerca desse movimento também, de nós que vamos até ele no arrebatamento, sendo que na vinda gloriosa, nós e ele viremos para salvar Israel no Armagedon. Então você tem para cada parábola um sentido que é aplicado pelo Senhor Jesus, e o sentido da parábola é dado dentro da própria parábola. Você não pode pegar elementos externos para interpretar a parábola, você tem que entender a parábola dentro dela mesma, porque Jesus está dando um ensino e está dando direcionamento para entender aquele ensino. Então quando Jesus fala das 5 virgens, o que ele está destacando? Como Jesus em outros momentos falou também com outros símbolos acerca da igreja, ele diz que naquele dia um será levado e outro será deixado. Por exemplo, estando 2 numa cama, será levado um e deixado o outro. Por quê? Porque Jesus só salva 50%? Não, porque mesmo estando eles convivendo no mesmo ambiente, não necessariamente estão na mesma comunhão. Então mesmo que estão 2 numa cama, se um está em comunhão com Cristo, se um tem reserva de azeite, se um está andando conforme a palavra de Deus, se um está servindo ao seu Espírito em verdade, e o outro não está, será levado um e deixado o outro. 2 estarão numa moinha, uma será levada, a outra será deixada. E é interessante essa explicação de Cristo, que ela aborda
inclusive diferença de fuso horário. Você vê que 2 estão na moinha, 2 estão no caminho, 2 estão na cama. Por quê? Enquanto num hemisfério está de dia e uns estão trabalhando, no outro hemisfério está de noite e outros estão dormindo. O arrebatamento se dará no momento, numa hora em que nós não sabemos, mas nós temos que estar prontos para ela, e independentemente do que estejamos fazendo, não seremos deixados, porque temos o azeite reservado dentro da nossa botija. Nós temos buscado a presença de Deus, nós temos andado conforme a palavra de Deus, e quando a sua voz bradar, nós seremos levados para junto dele. Quer estejam dormindo, quer estejam trabalhando, quer estejam no caminho. É isso que ele diz com essas abordagens. E aqui também, quando ele fala acerca das virgens, o elemento é o elemento surpresa. E o alerta é para que esteja sempre atento, mesmo tardando. Os elementos principais aqui são: o noivo tardou, todas tosquenejaram, todas cochilaram, mas umas, mesmo tendo cochilado, estavam prontas para qualquer eventualidade. É um alerta para nós nessa noite, é um alerta para mim nessa tarde, para que nós não esperemos, porque o momento é já, o momento de se reconciliar, o momento de pedir perdão, o momento de liberar perdão, o momento de estar pronto é agora. Porque mesmo tardando o esposo, mesmo tosquenejando todas as virgens, saiba que ele virá. E quando ele vier, se você tiver azeite, se você tiver a presença do Espírito Santo, se você estiver em comunhão com ele, você será levado. E aqueles que não têm azeite, aqueles que não têm comunhão, serão deixados. Quando soar a trombeta, não vai dar tempo de buscar reconciliação, não vai dar tempo de buscar perdão, não vai dar tempo de pedir perdão, nem de liberar perdão. Você tem que estar pronto, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Então temos que olhar para cada parábola e entender o que Jesus quer dizer dentro dela, não trazer um elemento externo para tentar interpretá-lo. E aí, quando a gente olha para dentro da própria parábola, a gente vê isso, que mesmo numa igreja, denominacionalmente, no rol de membros, todos são cristãos, mas mesmo dentro dessa membresia de cristãos, talvez não todos estejam buscando a Deus da mesma forma. Talvez não todos tenham azeite reserva dentro da botija. Talvez não todos estejam atentos, alerta ao grande chamado do dia do arrebatamento. E é isso que Jesus Cristo vai deixar claro naquele grande dia, quando alguns forem arrebatados e outros forem deixados. E aqueles que forem deixados adentrarão ao período chamado grande tribulação. Ok? Então, passando aqui dessa abordagem, desse texto, a gente entra agora no material, começa a examinar o material. Eu deixei disponível aí, mandei para o pastor, um PDF. Então, quem quiser examinar seu PDF, se não também, eu acho que dá para visualizar legal aqui na tela. Deixa eu ver. Aponta para cá. Agora sim, aponta para aí, né? Para poder fazer. Maravilha. Então, nós temos aí alguns textos e muito desse material que está sendo empregado aqui nessa palestra, muito dele é de Antônio Gilberto, aquele que partiu para o Senhor e já descansa, já aguarda pelo grande dia em que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, nós temos que ter sempre esse cuidado. Nós, como Paulo diz, examinai tudo e retende o bem. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que temos colocado diante de nossos olhos, aquilo que temos absorvido e a origem de onde tem vindo. Então, o tema escatologia é um tema muito atrativo, é um tema muito interessante, e ele produz também muitas pessoas que querem jogar conteúdo nas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, assim, é vasto o material. Só que nem todo material, nem toda informação gera conhecimento. O que gera conhecimento são informações válidas, que podem ser concatenadas, que casam uma com a outra. É que nem um relógio desse. Você não pode pegar qualquer peça e querer montar um relógio. Tem que ser as peças do relógio. Tem que estar de acordo com o plano daquele que fabricou esse relógio, para que ele funcione e ele trabalhe corretamente. Assim também, se você pega comentaristas que não respeitam a Bíblia, que não respeitam a Escritura, obviamente vai chegar a conclusões equivocadas. Você vai chegar a conclusões erradas. Então, o material que está sendo apresentado, você tem Antônio Gilberto,
Você tem Stanley M. Orton, que é um dos comentaristas da Bíblia Pentecostal. Alguns autores que de fato têm contribuído e têm mostrado muita seriedade. E eu também recomendo, para você assistir palestras, assistir vídeos, aulas no YouTube, tem alguns nomes que eu acredito que são muito confiáveis, que são pessoas muito sérias, muito idôneas. Por exemplo, Ciro Sanches Ibordi, recomendo muito vocês assistirem vídeos dele. João Cláudio Martinez, do CACP, também recomendo muitos vídeos dele. Ezequias Soares, que é o coordenador da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, líder do setor de apologética da Assembleia de Deus, tá certo? Carlos Augusto Vailate, também, muito importante os materiais que ele tem produzido. Então, conforme eu for lembrando, eu vou citando outros aqui. Mas, você absorvendo conteúdos edificantes e vendo, né, como eles desenvolvem o tema, você pode comparar com outros. Por exemplo, tem outras pessoas que também são sérias, mas que têm uma abordagem distinta. Por exemplo, o presidente da FTB, César Cavalcante. César Cavalcante é alguém também, a partir daquilo que temos analisado, muito ortodoxo, muito confiável, só que ele vai por uma outra linha escatológica. Ele caminha pelo chamado pós-tribulacionismo. Então a abordagem dele sobre escatologia vai contrastar. Não adianta você tentar harmonizar tudo que ele vai dizer com aquilo que os intérpretes da Assembleia de Deus têm proposto. Por quê? Porque ele adotou uma outra linha de interpretação. Uma linha de interpretação que em alguns momentos prioriza a alegorização de algumas abordagens da escatologia. Alegorizações que nem todas elas podem ser encaradas desta maneira. Em alguns momentos, a Sagrada Escritura indica ali uma literalidade, o que um dispensacionalista vai ler de forma literal. Só que um aliancista, que é outra linha de interpretação, vai entender aquilo como alegórico. Ou um amilenista, que geralmente os presbiterianos são amilenistas, ou um pós-milenista, a escola pós-milenista já foi muito forte, inclusive produziu muitos missionários, ele vai ler alegoricamente. E aí você tem muitos batistas enquadrados dentro dessas linhas. Só que você, olhando a própria Escritura, olhando a partir do próprio texto, você vai ver que ele sugere para você uma literalidade naquela abordagem. Por exemplo, o milênio. A gente vai ver aqui que o milênio, o próprio texto do milênio, ele indica para nós uma literalidade de abordagem. O que em outros textos do Apocalipse vai nos indicar uma alegorização. Algumas metáforas, alguma abordagem mais alegórica, tá certo? Esse texto em tela, ele é de uma apostila do Antônio Gilberto. Veja só. Ao longo da história da humanidade, tem sido consenso entre todas as religiões do mundo, praticamente a preocupação acerca de onde se encontram os mortos. Para diferentes religiões, culturas, épocas, crenças ou povos, a questão sobre os mortos sempre rendeu grande especulação. Esse é o perigo. É você imergir na especulação. Se você der asas à imaginação, você pode pensar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de loucura. Você tem que ser limitado pela ortodoxia, por aquilo que é firme, aquilo que é correto, aquilo que é conforme um parâmetro certo da Sagrada Escritura. Aí você vai limitar a sua especulação. Você vai caminhar de forma fiel, você vai falar onde a Bíblia fala e vai se calar onde a Bíblia se cala, tá certo? Os gregos antigos, por exemplo, diziam que os mortos ficavam em um local intermediário, no aguardo de um julgamento que seria realizado por representantes do mundo subterrâneo. Se as obras praticadas durante a vida fossem julgadas positivas, seguir-se-ia para uma espécie de paraíso. E é interessante que outros povos também têm uma abordagem semelhante. Por exemplo, os egípcios. Você já parou para pensar por que existem pirâmides? Para que serve uma pirâmide? Uma pirâmide, ela é pouco utilizável por dentro, ela não tem muito espaço interno. Ela tem pequenas câmaras e pequenas passagens entre as câmaras. Só que elas são enormemente extensivas, elas são gigantescas. A pirâmide de Gizé, se não me engano, é a maior. Tem a de Quéops, tem a de Miquerinos, tem várias pirâmides. Tem as pirâmides mais famosas e tem várias pirâmides menores que os egiptólogos estão cada vez investigando. E elas são praticamente inúteis. São amontoados de pedra com pequenas câmaras internas e que ninguém consegue acesso, porque
o acesso é dificultado mesmo. E por que a existência de algo assim? Exatamente por causa da crença na vida após a morte. Porque os egípcios criam piamente que o faraó, quando partia para o mundo dos mortos, ou um alto sacerdote, ou uma alta dignidade, ele teria a possibilidade de uma vida após a morte. Então, essa crença na vida após a morte, ela é universal, tá certo? E a Sagrada Escritura, ela nos dá os parâmetros de como podemos entender a vida após a morte. Então, os egípcios, por exemplo, eles produziram o primeiro ou dos primeiros livros da humanidade, chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito. Esse Livro dos Mortos, ele era um conjunto de frases, um conjunto de dizeres mágicos que o faraó tinha que decorar ao longo da vida, para que quando ele adentrasse no mundo dos mortos e chegasse diante do tribunal, ele pudesse pronunciar aquelas palavras, ser justificado diante dos deuses e poder transitar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Por isso que você tem outra instituição chamada mumificação. Por que mumificar o corpo de alguém? Já viu um processo de mumificação? Quando você procura no Google a múmia de Tutankhamon, foi encontrado sarcófago de ouro, toneladas de ouro, e foi encontrada a múmia dele, preservada, extremamente preservada, depois de pelo menos aí 3.000 anos brincando. A múmia de Tutankhamon. Quando você encontra um artefato arqueológico desse, você percebe que ali, por trás de tudo isso, havia uma crença. E a crença qual era? A crença na vida após a morte. Então você vê que é uma verdade universal, é algo que está impresso no coração humano. Só que o homem não tem, de um modo geral, uma orientação correta para compreender como isso se desenvolve, como isso se dá. Essa orientação correta vem pela verdade revelada das Sagradas Escrituras, mas é uma verdade universal, impressa no coração humano. Então, falando de escatologia, primeiro estamos falando de uma escatologia pessoal. Por isso essa abordagem de início. Estamos falando primeiro de uma escatologia que tem a ver com o indivíduo, que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a sua morte e tem a ver também com a sua ressurreição. Então, o ponto inicial da escatologia é o indivíduo, é a pessoa. A escatologia é relacionada com a vida e com a morte. Aí fala dos romanos, fala dos egípcios também, como eu já abordei aqui. E o último parágrafo diz: de acordo com a segunda carta de Paulo a Timóteo 1, 9 e 10, as Sagradas Escrituras afirmam de forma final como podemos ter vida eterna e feliz, não somente nessa terra, mas também no além. A imortalidade da alma é um fato. Entretanto, foi necessário que Jesus Cristo o trouxesse à luz para que soubéssemos o que é e como podemos obtê-la. De posse da palavra de Deus e da revelação de Jesus Cristo, não há razão para ficarmos confusos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos, objeto do estudo desta lição. Então ele começa essa abordagem e aqui a gente mostra então esse outro quadro. Veja só.